Sabe o valor do seu gado? O frigorífico tem um volume grande de negócios por dia e informa esses negócios para formar a cotação oficial da arroba. Dessa maneira, a formação do preço de mercado não fica muito justa, concorda? Se todos os pecuaristas se unissem para informar seus negócios, também poderiam participar da formação do preço, estabelecendo um valor justo de venda. Para isso, basta registrar todos os seus negócios no aplicativo AgroBrasil, de forma segura e transparente. Venha para a família AgroBrasil e escreva seu futuro. Negociou, registrou. Bem, estamos no ar com o nosso boletim do mercado do boi para a gente entender principalmente fatos e fatores que justificam a gente ver esse atual preço, esse atual patamar de preço para arroba no mercado brasileiro sendo praticado nesse momento. Em São Paulo, a média do preço está ali na casa dos 345, temos para o boi comum um pouquinho abaixo disso, para o boi chino um pouquinho acima disso. Mas por que os preços estão tão firmes, tão fixos aí nesses patamares elevados? A gente vai entender por quê, principalmente com uma análise do que está sendo produzido e do que está sendo consumido nesse primeiro bimestre. Quem fez esse levantamento para a gente foi o Iago Travagini. Quem traz esses levantamentos para a gente é o Iago, direto lá da Agrifato. Seja bem-vindo, meu caro, muito obrigado por estar aqui com a gente e nos ajudar a entender essa movimentação e principalmente essa firmeza, né, dos preços no mercado. Tem a ver com demanda, certo, Iago? Seja bem-vindo. Bem, boa tarde, bom dia a todo mundo que acompanha aí o Notícias Agrícolas. Obrigado mais uma vez pelo convite, Alexander. E sim, quando você faz esse balanço de oferta e demanda que a gente fala, né, que você bota numa balança e consegue equilibrar o que está acontecendo no Brasil e no setor da pecuária nesse momento, basicamente você vê que o que explica de maneira geral assim, uma sustentação do preço do boi gordo nesse patamar de 345 para o boi comum, para a média de preço, né, o preço do boi gordo permanece muito firme, rompeu média histórica aí no indicador CPEA, basicamente é exportação. E aí, por que eu coloco isso, né? Porque a exportação nesse primeiro bimestre de 2022, comparando com o primeiro bimestre de 2021, ela é 38% maior de equivalente de carcaça, ou seja, a exportação ela rompe um volume que já era histórico e chega no patamar ainda assim. Então, quando você traz essa conta de 38% maior, ou seja, é como se as exportações do Brasil tivessem quase que aumentado aí 50% no comparativo anual, você tem justamente um aumento de saída muito intenso de carne bovina, com a China levando boa parte dessa carne, mas também um destaque para outros países. E com essa saída mais intensa, mesmo que aquilo que a gente já pontuava lá atrás, ocorresse um processo de aumento produtivo, esse aumento produtivo ele está acontecendo, a gente está abatendo mais animais e, consequentemente, gerando mais carne, mesmo com esse aumento produtivo de carne bovina, as exportações estão levando mais carne, ou seja, está levando todo esse aumento produtivo e ainda mais do que se produzia lá atrás. Então, hoje, nesse balanço total, a gente tem a disponibilidade interna de carne diminuindo no Brasil. Então, quando você faz toda essa conta entre produção, o que é produzido, o que é exportado, a produção cresceu, a exportação cresceu de maneira tão intensa que a disponibilidade interna diminuiu em torno de 8% no comparativo entre os primeiros bimestres de 2022 com 2021. Então, isso, basicamente, explica por que o boi gordo está nas máximas históricas, porque ele manteve um padrão em que a disponibilidade interna de carne está diminuindo, mesmo que a produção tenha aumentado. Bom, vamos lá, vamos colocar números nisso aí então. Iago, você já trouxe essa questão da exportação, que aumentou aí no bimestre 38%. Mas e a produção? Também aumentou, você falou aí. Mas qual foi esse aumento aí? Eu acho importante quando a gente fala aqui, até para ter um pouco de questão de responsabilidade sobre os números, até porque a gente fala em porcentagem, né? A exportação cresceu 38%, a produção cresceu 5%, e a disponibilidade interna caiu 8%. E aí vamos falar em números totais, né? Basicamente, o que aconteceu com a produção? A gente abateu mais animais do que em comparação ao primeiro trimestre do ano passado, ou seja, a produção vai crescer em torno aí de... Nos números oficiais do IBGE não saíram, mas a nossa estimativa é que a produção de carne nesse primeiro trimestre tenha crescido 60 mil toneladas.
Só que a exportação e equivalente carcaça, né, que você faz essa conta para saber exatamente quanto está saindo de volume total, ela cresceu em torno de 116 mil toneladas. Ou seja, a exportação ela consumiu todo esse excesso produtivo de 60 mil toneladas no comparativo anual e ainda levou mais carne para fora do país. Então, nesse movimento todo, a gente vê essa sustentação por conta desse equilíbrio. A gente produz 5% a mais, mas como a exportação andou tão forte, que ela leva todo esse excesso produtivo que tem no comparativo anual. E como é que está a participação da China nisso, Iago? Bem, nesse acumulado bimestral, a gente tem a China chegando a 46%, 47% de participação. Na minha percepção, isso vai aumentar mais ainda. A gente pode até falar da perspectiva de exportação, pelo menos nos próximos 2 meses. Mas, em números oficiais, eu acho que a China vai continuar comprando e aumentar essa participação, que pode chegar facilmente a 55%. Tanto é que em fevereiro foi de 56%, se eu não me engano, e eles compraram o maior volume da história para o mês de fevereiro. A gente embarcou o maior volume da história para o mês de fevereiro. Esse cenário deve se repetir sim para março 22. Então, quando você faz essa somatória, né, esse conluio aí de informações, você vê que a China é o principal mercado, é o que leva mais, e como compra em grandes volumes, justifica totalmente essa precificação aí do boi China na casa até de 360 que a gente viu na semana passada. Só para entender, a gente está falando só de China ou é China e Hong Kong? Fazia essa soma, né, antigamente, né? Assim, fazia essa soma antigamente, mas hoje o mercado chinês ele é totalmente diferente do mercado de Hong Kong. Por quê? O preço que a China paga, ele é em torno de 40%, 50% mais maior do que o preço da carne que vai para Hong Kong, entendeu? Então, a lista geral é uma coisa e a lista China é outra. Então, o frigorífico que tem habilitação para Hong Kong, mas não tem para a China, ele não consegue competir no mesmo nível de preço do que o frigorífico chinês. Então, o frigorífico que tem habilitação para a China. Muito bem. E o preço pago pela China também acompanhou essa evolução de demanda? Basicamente sim, né? Assim, a gente começou esse ano com um preço de 345 no boi China, a gente já fala hoje flertando aí próximo dos 360, 355, mas o ponto mais interessante é que assim, a gente às vezes não olha, mas o dólar ele teve uma desvalorização muito grande. O real foi uma das moedas emergentes, a que mais se valorizou em 2022, por conta de fluxo estrangeiro. O Brasil volta para o radar dos investidores, principalmente com essa guerra entre Rússia e Ucrânia. Então, o Brasil voltou e continua com o dólar muito firme na casa dos 5,10. O que aconteceu nesse movimento de desvalorização do dólar frente ao real é que a China teve que pagar mais caro. Então, a demanda chinesa dá sinais de que é muito firme, que pelo menos nesse início de ano continua comprando, mesmo com preços maiores. A gente teve aí, basicamente, durante 2022, desses 2 primeiros meses, 3 momentos de aumento de preço. Então, o preço sai de 7.200 no dianteiro desossado e vem para 7.900. Então, a China comprou e está aceitando pagar mais, né? Os importadores chineses estão aceitando pagar mais na carne bovina brasileira, e aí é um movimento tanto de recomposição quanto de receio que pode acontecer com um movimento de guerra, né? Só para a gente contextualizar, 7.200 dólares por tonelada, é isso? Perfeitamente, 7.200 dólares por tonelada no dianteiro desossado. De 7.200 para 7.900 agora, em fevereiro. Perfeito. Assim, esse é um ponto, né? Esse aumento ele era necessário para que o boi China continuasse precificado nesse patamar acima de 350. Por quê? Enquanto houve um aumento de 700 para 7.900 dólares por tonelada, o dólar caiu. Então, na matemática final, o dólar sai de 5,60 para 5,10 e o preço do dianteiro sai de 7.200 para 7.900. Na matemática final, ele fica muito próximo ali dos 39, 40 mil reais por tonelada. Muito bem. Sem grandes alterações assim nesse período. Sem grandes alterações. Agora, mesmo assim, a carne brasileira segue competitiva no mercado internacional? Então, sim, a gente tem uma carne brasileira competitiva, principalmente com nossos pares sul-americanos. O único ponto que eu ficaria atento, né, porque assim, Uruguai, Argentina passaram por uma valorização dos seus animais, o único ponto que eu ficaria atento nesse movimento todo é o que aconteceu nos Estados Unidos. O suíno e o boi gordo lá nos Estados Unidos, os mercados futuros, se desvalorizaram, saíram de um patamar de
146 dólares por libra peso, né, que eles têm uma outra precificação lá, e veio para 138, 137, então uma queda de 6, 7%. Nesse movimento, a arroba brasileira se equipara muito e fica cada vez mais próxima à arroba norte-americana. Então, essa competição, essa competitividade do boi brasileiro, ele fica mais próximo do norte-americano, e assim, na minha percepção, denota que o mercado se sustenta muito hoje nesse quesito internacional, né, de comercialização externa. Então, o que manda hoje na precificação do boi gordo muito mais é a demanda chinesa do que a demanda interna de cada país, exclusivamente. Muito bem. Agora, só aproveitando esse enfoque que você trouxe novo aí, de queda da carne americana, isso trava um pouquinho ou dificulta um pouquinho as nossas exportações para os Estados Unidos, ou são relações diferentes aí? Isso trava um pouco as nossas exportações dos Estados Unidos, porque a gente tem, primeiro, a gente ainda está trabalhando dentro da cota de importação, né? A gente vai atingir metade da cota agora, atingiu agora em fevereiro um pouco mais da metade da cota de 64 mil toneladas. Uma carne mais cara, né, um boi gordo mais caro, isso atrapalha assim, as nossas exportações, principalmente porque iria fora da cota. Então, hoje, os Estados Unidos, que é o segundo ou terceiro maior comprador de carne bovina brasileira, poderia sim sofrer um impacto de preços menores. Um comprador que ganhou posições aí, né? Principalmente do final do ano para cá, né, Iago? Então, perfeito. Vamos ficar atento aí a esse movimento também. Mas, de uma forma geral, o que a gente pode entender desse mercado? Ele tende a ter continuidade? A China vai continuar demandando? Qual que é a sua expectativa? Assim, de maneira geral, Alexandre, o que a gente vê é que a gente está numa dependência muito grande, né, num movimento muito arriscado, na minha percepção. A gente está num momento arriscado porque a gente depende muito da China, assim como eles dependem da gente também, mas eles estão comprando muito forte. A gente está num momento de risco elevado porque a gente depende deles e também da precificação do dólar. Então, se o dólar recua, a tendência é que o boi sofra também o processo de valorização. Mas, olhando para o mercado internacional da carne bovina, a tendência é que provavelmente a gente vai ter um mês de março recorde de exportação de novo e, consequentemente, preços firmes para o boi gordo nesse momento. Então, olhando do aspecto global, né, do aspecto total, o preço do boi gordo, pelo menos para esse março, aí, deve continuar permanecendo firme por conta desses números excepcionais e eu diria que até inesperados de exportação, aumentando mais de 40% no comparativo anual. Muito bom. Meu caro Iago, vamos ficar de olho nesses números então, principalmente os de exportação. Março já começou bem, né? A gente ainda não tem nenhum número oficial, mas assim, o que a gente tem acompanhado de reporte de vendas é que a China continua demandando muito. Então, provavelmente, quando sair o dado ali dia 14, a gente vai ter bons números de exportação para esse mês de março. Legal. Iago Travagini, obrigado, viu, pela participação mais uma vez conosco. Volte sempre. Valeu, Alexandre. Obrigado pelo convite. Até a próxima. Até a próxima. Tá aí, Iago Travagini, Agrifato, aqui com a gente analisando o mercado. Tivemos uma ampliação da produtividade, a oferta de carne aumentou nesse primeiro bimestre, as contas do Iago mostram aí um crescimento em torno de 5%, no entanto, as exportações cresceram muito mais que isso, em torno aí de 38%, meio que cancelando, levando aí parte desse crescimento da produção de carne verificada no período, o que resultou numa disponibilidade menor de carne bovina no mercado interno em 8% em relação ao primeiro bimestre do ano passado. Ou seja, isso justifica preços firmes para carne também no mercado interno. A gente está falando de um boi casado hoje na casa aí dos 21, acima dos R$21, e esse preço vem se sustentando já há algum tempo, acima dos 20, chegando próximo dos 21. Nesse momento de início de mês, de maior demanda, superando aí os R$21 o boi casado. Então, a gente tem esse cenário de enxugamento do mercado interno em detrimento aí do aumento das exportações. Uma análise interessante para a gente acompanhar, principalmente diante da demanda chinesa, que segue bastante significativa e importante nesse momento.
Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.